Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. O nosso tema de hoje, adquirir a virtude da justiça. Vejamos então o que devemos fazer para vivermos esta virtude, que é muito importante para nós. Pois bem, em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós temos um dever perante Deus nosso Senhor. Que dever é esse? De prestar-lhe culto, reverência. Vejam só, é um dever de justiça. É justo que nós prestemos culto a Deus, que nós o amemos. Vejam só. Ora, nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus, que é princípio e fim último de tudo. Então temos que reconhecer que precisamos de Deus, que a nossa vida só encontra o seu sentido em Deus nosso Senhor. Ora, e como é que respondemos ao amor de Deus? Com todos os atos pelos quais o homem confessa a sua dependência de Deus nosso Senhor. Vejam só, orações, vida de oração, a Santa Missa, frequentar os sacramentos e assim por diante, amados irmãos. Então é um dever nosso prestar culto a Deus nosso Senhor, amá-lo, respeitá-lo e viver reconhecendo a nossa dependência em relação a Ele. Pois bem, mas existem dois problemas muito graves na vivência da religião. Isso se chama viver a religião. Ora, que problemas são esses? O primeiro deles é a superstição. Ou seja, são todos os atos de culto não dirigidos a Deus. Culto ao demônio, por exemplo, quem pratica o satanismo. Culto aos espíritos, às entidades. Você não está prestando culto a Deus aí. Acreditar em bruxaria, em feitiçaria, praticar essas coisas. Vejam só. Usar amuletos, usar objetos que vão nos dar sorte, por exemplo. Não dão sorte coisa nenhuma. Mas tudo isso cai na superstição. O outro problema grave é a chamada irreligião. O que é irreligião? É desrespeitar as coisas de Deus e da nossa santa igreja. Ou seja, em última análise, não cumprir os nossos deveres religiosos, faltar à missa, não ter vida de oração e assim por diante. Então isto cai na irreligião. Muito bem, outro dever que nós temos que é muito importante, o dever para com nossos pais. Vejam só, Então nós temos que ter respeito, temos que ter obediência aos nossos pais. E mais ainda, devemos assisti-los na sua velhice e nas situações de doença. Relembrem que o quarto mandamento nos fala de honrar pai e mãe. Então vejam, temos um dever para com os nossos pais, respeitá-los, amá-los, dar-lhes a obediência e cuidar deles quando houver necessidade. Então, isso é um dever de justiça, porque afinal de contas eles cuidaram de nós. Nada mais justo, portanto, do que retribuir-lhes com o nosso amor, o nosso respeito, os nossos cuidados. Temos também, meus amados irmãos, deveres para com a nossa pátria. Vejam só, porque afinal de contas, meus amados irmãos, é onde nós vivemos. Então temos que respeitar os nossos governantes, temos que obedecer às leis do país e, em caso até mesmo de uma guerra justa contra os nossos inimigos, devemos, se for necessário, dar a nossa vida. Vejam só. Então devemos lutar pela nossa pátria, devemos defender a nossa pátria. É um dever de justiça para com o povo que vive em nosso país. Muito bem, outra realidade que devemos praticar. Devemos obedecer e respeitar os nossos superiores. Quem são esses superiores? Os nossos professores. Vejam só.
Quantos alunos hoje não respeitam os professores? Devemos respeitá-los. Devemos ter carinho por eles, porque afinal de contas, eles nos estão passando um conhecimento. Os empregados também devem obedecer e respeitar os seus patrões, claro, né? Os fiéis devem obedecer aos sacerdotes, porque afinal de contas os sacerdotes são pais e querem o bem dos fiéis, querem o bem de seus filhos. Então, respeito e obediência aos superiores, vejam só. Isso é muito importante, é um dever de justiça. Outro dever importante que devemos ter, a gratidão. Devemos agradecer não apenas com palavras, claro, com palavras também, mas não apenas com elas, mas com atos, todas as ajudas e bens que recebemos das outras pessoas. Quantas pessoas nos fazem o bem? Então, é um dever dizermos a elas que estamos agradecidos e, se possível, fazer algo por elas em retribuição. Outro dever muito importante, nós devemos punir os erros dos que estão subordinados a nós, dando-lhes um castigo correspondente à gravidade do seu erro. O exemplo aqui que podemos dar é o do pai que corrige o seu filho. Se não fizer isso, o seu filho viverá uma vida de erro e de vícios. Então, o pai tem o dever de castigar o seu filho quando necessário, dando-lhe a punição adequada. Não é mal dar um castigo ao filho, de maneira alguma. Então, se ele der a punição adequada, o filho vai aprender, vai viver no caminho do bem. Muito bem, meus amados irmãos, outro dever importante que nós temos, o dever de falarmos a verdade, de vivermos a verdade. Ou seja, em qualquer situação devemos ser aquilo que somos efetivamente. Não podemos vestir máscaras, né? Então, temos que ser aquilo que somos nos nossos atos, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, inclusive. Vejam só. Podemos até chamar isto aqui de autenticidade. Temos que ser autênticos, não é verdade? Não podemos cair na mentira e muito menos na hipocrisia. Então temos que tomar cuidado com isso. É um dever de justiça para com os outros sermos verdadeiros, autênticos, não dissimulados, não hipócritas. Isso não. Não mentirosos. Vejam aí. Muito bem, meus amados irmãos. Outro dever muito importante que temos para com todas as pessoas, tratar os outros sempre com bons modos, com respeito, com carinho, sendo agradáveis no falar e no agir. Então não podemos ser ásperos, mal educados, grossos. Temos que tratar as pessoas sempre com carinho e com respeito. É um dever de justiça, porque afinal de contas os outros são o quê? Imagem e semelhança de Deus. Mas vejam, nós podemos cair aqui em dois problemas. Vejam só. O primeiro deles é não darmos muita atenção ao que possa agradar os outros. Não é verdade? Então, talvez não tenhamos dado a devida atenção, o devido carinho a pessoas com quem tivemos contato. Outro problema que pode surgir é não termos sinceridade nas nossas palavras. Então, ficamos lisonjeando as outras pessoas para obtermos alguma coisa. Vejam aí que terrível. Bajulação, né? Ou ainda, meus amados irmãos, não manifestamos nossa reprovação quando necessário. Uma pessoa está com uma conversa depravada e você não reprova isso. Você aceita isso de maneira tranquila. Então, tome cuidado com isso. Bom, meus amados irmãos, outro ato muito importante de justiça é a generosidade. Então, saber dar um pouco daquilo que temos aos mais necessitados. Vejam aí. Então, se eu posso ajudar, eu devo ajudar. É isso. Se eu tenho condições, tenho que ir adiante. Não posso me furtar a esta responsabilidade, a este dever. Porque, afinal de contas, é um irmãozinho que passa por alguma situação difícil. Então, eu devo ajudá-lo por amor a Deus. É um dever de justiça. Por fim, meus amados irmãos, realidades a evitarmos para não cairmos na injustiça. Primeiro, nos nossos pensamentos, os chamados juízos temerários. O que é um juízo temerário?
é tirar uma conclusão a respeito de uma pessoa sem fundamento. Então eu estou julgando a pessoa, estou achando que a pessoa é uma coisa, mas ela não é efetivamente. Então, eu tiro conclusões precipitadas, erradas a respeito de uma pessoa. Então, temos que evitar os juízos temerários. Não posso fazer isso. E, mais ainda, tenho que evitar, meus amados irmãos, e aí já caímos, então, nas palavras, temos que evitar a calúnia. O que é calúnia? Inventar uma mentira a respeito de alguém e espalhar isso. Então, temos que evitar a calúnia. Por fim, meus amados irmãos, nós já vimos isso em outro estudo que fizemos aqui, da nossa teledireção espiritual, temos que evitar a todo custo a fofoca. A fofoca é injusta, não podemos fazer isso. Então, meus amados, essencialmente é isso que devemos fazer para vivermos a virtude da justiça. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos ilumine, que nos fortaleça e que nos ajude a viver todas essas realidades que aqui apresentamos para que possamos ser pessoas justas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.